programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre refluxo gastroesofágico. O nome é grande, né, doutora? É meio complicado, mas é bem mais comum do que você imagina. Eu estou recebendo hoje o imaginologista Dr. Mário Caporal. O doutor já explanou sobre o que é o refluxo para as pessoas entenderem, né? Doutor, em relação aos sintomas, né? O que as pessoas sentem? Às vezes parece que sobe algo, mas desce. Que confusão é essa? Conforme o gráfico, podemos projetar o gráfico aqui e observar que quando a pessoa ingere o alimento, aquelas pessoas que têm tendência ao refluxo, o esfíncter, ou seja, por um motivo de incompetência ou por uma pressão que ocorre do estômago, ele se abre e permite refluir o conteúdo. Vocês estão olhando, observando naquele segundo gráfico lá, que a válvula abre e existe uma setinha mostrando o alimento refluindo, retornando para o esôfago. Isto é refluxo, quando reflui. E o que acontece quando reflui? A mucosa do estômago é resistente ao ácido. Já a mucosa do esôfago é menos resistente e mais sensível. E quando ocorre o refluxo, quando o ácido do estômago misturado com o alimento vai para o esôfago, costuma dar dor, da queimação, conhecido como azia. Azia é o sintoma que nós observamos com maior frequência. Ou a pessoa, quando se alimenta e deita, em seguida, já sente aquela sensação de queimor. Outro quadro importante de sintoma é a dor retroesternal, que pode simular até uma dor de angina do coração, e é causada pelo refluxo. Outro sintoma importante que nós podemos observar no transcurso do refluxo é tosse. Muitas vezes a tosse seca, repetitiva. Outro detalhe, a tosse noturna, quando a pessoa deita. Que é muito comum, né? Adulto, deitou, começa, né? Em criança. Muitas pessoas têm crise de bronquite asmática, em decorrência do refluxo. Porque o refluxo, ele muitas vezes não necessariamente a gente vomita. Ele vai até a laringe e ali ele pode irritar a laringe, irrita a faringe, a garganta, e também muitas vezes pode cair nas vias respiratórias e dar irritação, onde vem a tosse, onde vem a bronquite. E não é raramente comum a gente observar o próprio adulto ou a própria criança com crise de chia em decorrência do refluxo. A própria sinusite muitas vezes pode ser mantida pelo próprio refluxo, principalmente quando a pessoa deita. Por isso é importante que tenhamos um conhecimento, você conhecer o transcurso do refluxo, porque o refluxo pode ser causado pela insuficiência da válvula do esfíncter esofagiano, mas existe um outro detalhe importante que você não pode esquecer, é a hérnia de hiato, uma das principais causas do refluxo. Aí vocês vão me perguntar, o que é hérnia de hiato? Eu falei no início do programa que quando o esôfago passa pelo diafragma, que vai se unir ao estômago no abdômen, ele passa por um anel que se chama hiato. E a hérnia de hiato faz o inverso. É o estômago que migra, a parte superior do estômago migra para dentro do tórax, levando a mucosa do estômago para cima, e com isso favorece o refluxo. A pessoa que tem hérnia de hiato tem refluxo, geralmente, e uma sintomatologia muito mais acentuada. Mas eu gostaria de alertá-los neste momento que alguns detalhes para que você possa conviver com o refluxo, dependendo da gravidade, porque podemos ter um refluxo leve, podemos ter moderado, mas podemos ter um refluxo grave.
Mas algumas medidas você deve tomar para evitar a gravidade, porque sabemos que quando o refluxo é persistente, você tem aquele refluxo forte com hérnia de hiato, temos que tomar cuidado, porque a mucosa do esôfago pode ser lesada, ela pode se transformar, pode dar úlcera, pode dar sangramento e transformação para uma lesão mais séria que é o câncer. Então deve-se ter muito cuidado, porque não raramente o refluxo crônico, não tratado com cuidado adequado, pode desenvolver câncer. Por isso, algumas medidas nós devemos adotar. Dentre elas, o obeso, diminuir. Quem tem sobrepeso, diminuir. O abdômen globoso é um dos fatores para o refluxo. Roupa apertada, também tipo de alimentação, o álcool, alimento gorduroso, condimento, pimenta, ketchup, mostarda, tudo isso pode favorecer ao refluxo. Algumas medidas você deve ser tomado. Cuidado com a alimentação e muitas vezes, quando se alimentar, você deve esperar no mínimo 2 horas antes para se deitar. E quando for se deitar, você deve elevar a sua cama na cabeceira da cama. Não adianta elevar o travesseiro, tem que elevar a cama, para fazer um mecanismo de compensação da gravidade. Elevar de 10 a 15 centímetros a cabeceira com um calço no pé da cama. Um calçozinho elevando a cama. Para a gravidade favorecer que não reflua com tanta frequência como observamos novamente. Ou colocar 2 travesseiros também, né, doutor? Ou elevar o travesseiro também. Mas só o travesseiro, sem elevar a cama, a parte da cabeceira, não resolve muito. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta. Por favor, não sai daí que vai ter mais assuntos sobre o refluxo gastroesofágico.